depois de deixar a casa de seus pais. Em seguida, o episódio dramático em que sua mãe, Rivka, fizera da sua vontade a sobreposição à vontade de seu companheiro e marido, Yitzhak, quanto ao destino da bênção, que anteriormente direcionada a seu irmão Esaú, fora pelo engenho de Rivka transferida a Yaakov, gerando em seu irmão uma reação explosiva que o fez deixar a sua casa. Yaakov caminha e num determinado momento, vencido pelo cansaço e pela escuridão da noite, deita a fim de repousar. E tem um sonho, onde vê uma escada se estendendo da terra aos céus, e por ela anjos subiam e desciam. E no alto dessa escada estava a presença do Eterno. E o Eterno, do alto da escada, contempla Yaakov, que, tomado pela reverência durante o sonho, se prostra e adora a sua presença, diz: eis que te dou a ti a bênção, e eis que te faço pai de todos os povos da terra, e através de ti chegará a redenção e o renascimento da alma de todo ser vivente. E Jacó percebeu que naquele lugar onde colocava os seus pés se assentava a presença do Eterno. Como todas as passagens que se congregam nas Escrituras que conhecemos hoje, significados profundos se apresentam àquele que é capaz de mergulhar além das aparências, além da superfície onde se estabelecem os conceitos e os condicionamentos do entendimento superficial que ainda temos da vida, para compreender que aquela escada que unia terra e céus era percorrida por anjos que num primeiro momento subiam. Nosso entendimento comum, ao ver que no topo dela estava o Senhor e também por elas, pelos degraus dessa escada, desciam anjos, entenderiam que eles viriam do alto para baixo, é verdade. Mas a Escritura ressalta, num detalhe sutil de inversão de ordem, e se nos apresenta a frase: os anjos por ela subiam e desciam. Os conhecimentos profundos da mística em todas as tradições espirituais deixam claro que somos criadores com nossos sentimentos, com nossos pensamentos, com o nosso estado interior e com nossa palavra, de formas estruturadas na energia sagrada da vida. Formas pensamento, vivificadas pelo sentimento que vem de nós, não aquele que muitas vezes falseamos com as aparências do ego, que faz com que outros e nós mesmos nos julguemos ou sejamos julgados apenas por elas, mas pelos sentimentos verdadeiros que irradiam de forma absolutamente perfeita e sem nenhum poder de ser escondidos, nascem de dentro de nós. Essas formas de energia
divina que temos são geradas por nós a cada momento. E as tradições espirituais as chamam de anjos. Se anjos descem do céu, anjos podem subir da terra aos céus, emanados como formas, pensamento, dotadas de sentimento e de vida de cada um de nós. Somos criadores, somos deuses. Yaakov alivia que devemos direcionar esses anjos que criamos com pensamentos, sentimentos e palavras em direção aos céus, para que, unidos àqueles anjos que descem pela escada, realizar a obra do Pai. Yaakov se levanta do sonho e entende que seus pés, pisando em lugar santo, deveriam dar assento à presença do Senhor. E ali erige um monumento dizendo: esta é a casa do Senhor. Bet-El. O código profundo dessa passagem não fala apenas de um fato histórico, fala de cada um de nós. Nós todos, no cerne do nosso ego que nos conecta à presença divina, somos Yaakov, suas companheiras e seus filhos. E quando entendemos que esta escada liga a cabeça de onde apoiávamos no sonho que tivemos e nos liga aos céus, o processo se realiza e a bênção que ele ouve da boca do Eterno se torna plena e viva em sua vida, como pode se tornar plena e viva na vida de cada um de nós. Basta que compreendamos, conheçamos e realizemos. Porque não basta compreender, conhecer sim, mas conhecendo e compreendendo, fazer com que os anjos que sobem encontrem aqueles que descem e se fundam numa unidade, permitindo que o Eterno se assente em seu trono, trono esse que somos cada um de nós. A presença divina é e está conosco, desde que fomos criados nos mistérios sagrados, que ainda estamos muito longe de poder compreender em sua natureza mais profunda. Mas podemos, sim, a qualquer tempo, sem domínio de tempo ou de condições, perceber, sentir e, por meios sagrados, conhecer a realidade dessa presença em nós. Porque somos deuses, somos o Cristo, somos homens e mulheres, o Filho de Deus. Se a ilusão ainda nos toma, nosso sonho pode se transformar num despertar para uma realidade nova, disponível a cada um de nós, medida apenas pela força infinita e, portanto, transcendendo a toda medida que cada um de nós possui em si mesmo. Se a hora é chegada, ela nunca passa para aquele que toma as mãos no arado verdadeiro e faz mover o território da sua própria seara interior, para que a sementeira de boa semente possa enfim florescer. Assim é
para aqueles que assim queiram e assim realizem. Que a paz esteja com todos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos na nossa casa. Vamos ajustar, aqui tem... Não sei como é que essa história dos lugares aqui na frente está, mas ainda temos lugares. Bem-vindos todos, inclusive aqueles que estão conosco pela primeira vez. Especialmente bem-vindos. Mais um encontro, já estamos aproximando no fim de um ciclo anual. E esse mês, e até a denominação do nosso encontro de hoje é o mês do milagre, é porque efetivamente isso é uma realidade. E a nossa ideia hoje é ganharmos instrumentos aqui para podermos tornar efetiva essa potencialidade que é apresentada a nós todas as vezes que esse ciclo se repete. Um ciclo, não um círculo. Lembrem-se bem disso. É por isso que as nossas órbitas são elipsoides, porque na verdade o Sol também caminha e estica o raio do círculo, transformando numa elipse. Os planetas fazem assim. Então, nós nunca temos a repetição do mesmo processo, ainda que se repitam todos os anos o ciclo, durante o ciclo de 12 meses, processos que aparentemente retornam. É um retorno, mas sempre, vamos chamar assim, em oitavas ou dimensões novas. E por isso a nossa capacidade permanente e inesgotável de transformar situações que aparentemente, por outro lado, parecem impossíveis. Essa referência a milagre é o que nós vamos procurar trabalhar hoje aqui, depois dos avisos e depois que o Otton traga a sua leitura. Não tem leitura nem aviso? Não. Leitura tem. Então pronto, vamos embora. Obrigado. Bom, o título desse nosso encontro de hoje é sobre o fato desse mês ser um mês tão especial nesse ciclo de meses, que a gente pode denominá-lo sim de mês de milagre. Por muitos motivos. E hoje o que a gente inicia no dia 2, do mês astrológico solar de dezembro, já estamos, e no signo de Sagitário já estamos, mas estamos no signo de Sagitário na percepção que é feita pelo calendário lunisolar da Kabbalah, entramos há pouco tempo. É um mês muito especial e cheio de assunto, de propósito que não caberia, nem vai caber num encontro só. Nós ainda temos mais 2 encontros aqui, das 2 próximas segundas-feiras. E eu vou só expressar o potencial desse mês, mas nós vamos deixar para trabalhar assuntos mais lógicos, que quando a gente pensa em mês de dezembro e mês do milagre, vem logo o período de Natal, na cabeça de todo mundo que tem uma raiz cristã. Vem logo o período de Hanukkah, em todo mundo que tem uma raiz judaica. O que a gente vai procurar entender aqui é o quanto esses processos aparentemente separados pela intolerância do ego, que se expressa na história pelo desenvolvimento das religiões organizadas, e que faz com que o ego seja cada vez mais fermentado, e a gente passe a olhar coisas que têm a mesma raiz como algo completamente diferente, e ainda mais do que isso, conflitantes. A nossa procura, a nossa busca, o nosso trabalho nessa casa é mostrar o inverso. Mas a gente não vai se fixar hoje nem em Hanukkah, nem no Natal. Apesar da gente já poder falar um pouquinho, porque é um mês, o Natal do Cristo, na figura humana de Jesus de Nazaré,
não foi colocado pelos patriarcas do cristianismo, que no início tinham uma visão muito mais ampla e muito mais global do que o que foi sendo restrito dentro do cristianismo nos séculos posteriores, não foi colocado no dia 24 para 25 de dezembro à toa. Se vale esta escolha não só da ligação com a festa das luzes, a festa de dedicação do templo, chamada Hanukkah, de origem judaica, e da origem do povo em que a figura do Rabi de Nazaré se estabeleceu, né, para se manifestar no mundo, mas também da soma de outras tradições que já eram naquele tempo contempladas, inclusive na civilização romana. Por exemplo, 25 de dezembro é o dia no hemisfério norte do solstício, próximo ao solstício de inverno, que é o momento onde existem as noites mais escuras do ano. Numa clara ligação entre uma noite escura e o potencial de uma luz infinita que é expressa pelo nascimento de um ser salvador. E esse ser salvador, o ungido ou Cristo, nós vamos falar disso hoje aqui, hoje essa é a nossa ideia, ainda que a gente não se refira diretamente ao Natal, é quando a gente abdica completamente das tradições históricas e superficiais da história e vamos olhar lá dentro por trás das cascas de cebola, do significado profundo dos códigos das estruturas, a gente chegará sempre a uma conclusão básica de que este Cristo é um ser único ao qual todos nós estamos ligados por essência, por presença. Todos nós somos Cristos em potencial, e o nascimento de um Cristo na figura de um dos mestres que nós mais veneramos em Jesus é uma lição para todos nós. Uma lição de forma e tão mal entendida ao longo dos séculos, tão mal entendida. A mesma coisa com Hanukkah. Mas o que a gente quer falar hoje é, e a gente tem repetido isso aqui, né, talvez de uma forma, não sei se cansativa, mas ao menos insistente, do significado deste ano, seja por qual aspecto a gente o observe. Esse ano é um ano de preparação vibratória para períodos em que se apresentará à humanidade que habita esse planeta situações muito claras de escolhas e de execução de processos que nós criamos ao longo de muitos séculos, talvez muitos milênios. Mas que pelos mistérios sagrados da vida, por mais que esses processos tenham sido gestados ao longo dos milênios, está disponível para sempre um potencial chamado de agora, que não tem a ver com o espaço e com o tempo. O agora não tem nenhuma relação com milênios, com dia, com hora, ele não pode ser estabelecido no tempo. O agora transcende o espaço e o tempo, é um conceito que nos remete ao infinito e ao potencial infinito que nós todos temos disponível a ser utilizado. E, portanto, quando a gente diz que neste ano de 2019, olhando pelo calendário solar, e por qualquer outra contagem, todos os aspectos kármicos convergem para a entrada de um ano que será o ano de 2020, nesta mesma contagem, é um ano em que se apresentará a nós com toda a clareza e muito mais do que sempre foi, escolham, decidam e recebam o resultado desta escolha, desta decisão, ou da ausência dela. Quando eu digo escolham e decidam, tem a ver com isso que eu falei de agora. Eu não posso, se eu imagino que o tempo, que o karma, que tudo que a gente fez para trás é inexorável, eu teoricamente não teria escolha, nem poder de decisão. Eu não poderia fazer nada se tudo que eu plantei pode e vai se transformar fatalmente numa sementeira com uma colheita obrigatória. Esse é o nosso entender. Mas nesse ano de 2020, todas as tradições remetem para o inverso, para um potencial infinito de escolha que transcende esta linha temporal de sementeira e colheita. Vai acontecer um ano de justiça. E justiça, até 20, para quem gosta de tarô, é a carta da justiça, o arcano. E é um ano de justiça no sentido profundo dessa palavra. Ela tem dois gumes,
uma justiça kármica ou uma justiça no sentido etimológico da palavra justo, que é o mais fácil de entender. Uma roupa está justa quando ela está colada no corpo. Um ser é justo quando ele está aderido, colado à essência de onde ele jamais se separou e se iludiu acreditando em separação. Quando ele está justo, ele realiza, percebe, transforma em realidade esta aderência ou esta adoração. As duas palavras têm raízes semelhantes. Então a justiça pode se expressar nessa escolha de dois modos, a depender de como nós, e ainda há tempo, volto a insistir no conceito do agora. Ainda há tempo e sempre haverá tempo antes que a sementeira se transforme na colheita para realizar a obra no nível profundo da essência que é a obra do Cristo. E agora que nós vamos trabalhar hoje é exatamente entender, ou procurar entender em conjunto, o que isso significa nesse momento crítico ao começar, ao iniciar de um mês, que a gente chama de mês do milagre, e vamos conceituar logo a palavra milagre. O nosso entendimento de milagre é algo que está fora do propósito, fora das leis da natureza, coisas que acontecem de forma aleatória ou inexplicável e que são raras. Esse processo é o processo que nós transformamos em realidade. Mas, se nós entendermos, conhecemos as Escrituras, procuramos vivê-las, a gente percebe que o estado natural do ser, seja em qualquer abordagem feita, é o estado que nós chamamos de estado do milagre. Nós estamos vivendo, por mais que pareça até fantasia, nós estamos vivendo a exceção. Toda a nossa carência, todo o nosso processo de ilusão, tudo aquilo que nos leva a essas estruturas kármicas, na maior parte do tempo, fundadas em dor e sofrimento, são elas a ilusão e não o milagre. O poder do milagre será natural quando nós tornarmos o potencial de conhecimento em algo passível, porque possível sempre foi, de se transformar na nossa realidade cotidiana. Ensinamentos para isso não faltam, modelos para isso não faltam, exemplos para isso não faltam. Todas as Escrituras nos falam. Se a gente pega o Evangelho, que a gente hoje vai falar algo bastante dele, e olharmos toda a passagem de 3 anos do Rabi de Nazaré pelo mundo, ali está descrito o modo natural de ser, modo este ao qual ele nos convida a todos, mas que nós todos, sem exceção aqui, achamos que está escrito aqui nesse livro guardado aqui, para que a gente leia nas missas, ou nos cultos, ou nos centros, ou em qualquer lugar que esta escritura seja valorizada, e entenda isso como algo que pertence a alguém, ou um ser fora de nós, e que pode nos conceder por benesse esse processo. Quando, na verdade, tudo que está aqui foi posto como modelo a ser seguido, a ser realizado, porque ele próprio, e a gente vai ver hoje aqui, quando a gente entende esse processo por debaixo das aparências, sempre deixou muito claro de que isso não era propriedade dele, nem de nenhum ser especial, mas de todas as criaturas que habitam esse planeta. O que nós temos feito é o contrário disso, mas esse ano específico chegou com uma força, em 2019, para nos trazer o potencial de entrarmos no próximo ano com o poder de escolher, com o poder de realizar. E aí eu só quero mostrar para vocês como os fatos se agregam com uma engrenagem perfeita. É só isso que eu quero hoje começar a falar. Não vou me fixar no Natal nem no Hanukkah. Podemos fazê-lo nos próximos encontros. O Natal é muito claro, então, só para a gente tocar um pouquinho nele, ele não foi posto ali porque Jesus nasceu nesta data histórica. É impossível determinar uma data histórica. Por que os patriarcas escolhem esta data em dezembro, especificamente no tempo em que se faz o inverno no hemisfério norte, onde as noites são maiores, e no solstício de inverno, a noite é a noite mais longa do ano? Porque nessa noite mais longa do ano é onde pode surgir a luz representada pelo nascimento de um ser
que nasce dentro de um estábulo, e isso não é porque Jesus era pobre. Todas as significações que foram dadas são respeitáveis, mas não levam ao cerne do processo. Primeiro que o pai de Jesus não era pobre. José era um Yotzer. Yotzer não é carpinteiro, é um construtor, que era uma profissão altamente respeitada, necessária na sociedade judaica de então. E certamente era alguém que tinha recursos. E veio para Belém, assim conta, histórico ou não esse fato, mas o seu símbolo é o que nos importa, porque trazido foi por um recenseamento e porque ele era da família do rei Davi e deveriam vir para as suas terras de origem, ele vem a Belém. E o fato de nascer num estábulo não foi porque ele não tinha dinheiro, é porque não tinha lugar. E quando ele chegou e encontrou todos os hotéis cheios, o dono da estalagem ficou com pena de uma jovem mulher grávida e disse assim: olha, eu não tenho onde pôr, mas eu tenho um local aqui. Se vocês não se importam, o estábulo pelo menos é calor, é protegido. E assim foi. Isso tudo é símbolo atrás de símbolo. A gente vai tratar disso depois. Mas existem outras tradições que se conjugam. Já falei do Hanukkah, da Festa das Luzes, que é sempre vizinha. Esse ano, então, muito vizinha ao Natal cristão. Vai cair exatamente na véspera da véspera, né? E muitos anos isso acontece. Então estão sempre vizinhas. Existe a relação com o deus da tradição zoroastriana, Mitra, que foi absorvido pelos romanos como o deus solar, o filho do sol, o grande touro divino que se transforma num sol brilhante. E outras coisas mais que coligam o evento do Natal a algo que transcende a visão pura, simplesmente fechada num círculo religioso restritivo, melhor dizendo. Bom, muito bem. Então, estamos no mês de dezembro, ia falar janeiro, signo de Sagitário, que a gente já citou aqui, que é o signo, é a trilogia de fogo que se completa. É um signo do elemento fogo, um signo de expansão regido pelo planeta Júpiter, não precisamos ir mais além do que isso. E, especificamente nesse ano, né, eu já recebi hoje aqui um auxílio de uma companheira aqui da casa que estuda astrologia, que lembrou, né, eu me lembro de ter falado isso ano passado, que Júpiter passaria esse ano todo no seu signo, né, proprietário, vamos chamar assim, na casa em Sagitário, e está saindo. Essa informação eu recebi hoje para Capricórnio. Você vejo aqui os astrólogos aqui, a gente tem que ter um cuidado para falar aqui, tem... É isso aí. E isso significa muita coisa. A gente não vai entrar nesse detalhe maior, mas o fato é assim, estamos num processo em que as energias estão sendo trabalhadas em nível muito profundo e que nos é proposto aproveitar. Eu vou começar pelo início do mês nos referindo, já que nós vamos falar, eu baixei isso aqui, também não foi por acaso, ao pedaço da escritura sagrada que é estudado, eu já falei aqui, toda a semana, na ótica tanto do judaísmo quanto da Kabbalah, e é onde eu mais me fixo na visão cabalística. Ela por si só transcende a religião judaica, como a nossa abordagem aqui de Jesus transcende as religiões cristãs. A nossa ideia é achar a essência. Nós começamos esta semana, começando no domingo, ou seja, ontem, na verdade, no sábado à noite, que se conta o domingo, entramos na vibração de o trecho da Torá, ou do Antigo Testamento, do Pentateuco de Moisés, os 5 livros, o trecho que é estudado nesta semana, neste período de 7 dias. E é assim que se faz o estudo, por vários motivos, principalmente pelos motivos profundos. Se chama Parashá, cada pedaço desses é uma Parashá. A Parashá dessa semana, Vayetze, é uma muito conhecida de todos nós, é uma história que nós todos já ouvimos e que traz sentido profundo que vai nos coligar, eu já vou avisando aqui onde eu vou ligar esse processo, a uma passagem do Evangelho de João. Uma passagem que nós também todos talvez já tenhamos ouvido falar ou já tenhamos estudado, que é o encontro do Rabi de Nazaré com a samaritana no poço de Yaakov. É estudado isso logo no início do Evangelho de João. Voltando a Vayetze, que significa aí saiu,
O livro do Gênesis abre esse capítulo dizendo: e saiu Jacó da terra de seus pais, porque ele havia tido aquele episódio em que seu irmão mais velho, Esaú, que era o adorado do pai, Isaac, que era um cavador de poços. Se vocês olharem a história de Isaac, ele cava poços sem parar. Cava 1, cava 2, cava 3, até achar e depois, enfim. Isso tudo significa muito. Esaú receberia a bênção, mas quem recebe a bênção por um artifício feito pela mãe, Rebeca, ou Rivca, que fantasia o Jacó de Esaú, coloca um pelo de cabra no seu braço, bota o perfume, Isaac estava cego, e a bênção acaba vindo para Jacó. Quando Esaú chega, ele era um caçador, era um sujeito que vivia no mato, fazendo, enfim, expressando a força física. Ele fica com um ódio enorme do irmão, diz que vai matá-lo, e Jacó vai embora. A mãe dele chega: vai para a terra do meu irmão, Labão, e procura esse seu parente lá, e começa essa paraxá com a palavra vayetsei. E saiu. Jacó realmente sai. E vai em direção à terra do seu tio. E lá, em determinado momento, antes de chegar, ele vai ter um episódio fundamental para toda essa história. Ele, cansado, deita-se para dormir, encosta a cabeça numa pedra e tem um sonho. O sonho é onde aparecia uma escada que ligava a terra aos céus. E nessa escada subiam anjos e desciam anjos. E ele fica extasiado com aquilo e contempla no alto a presença de Deus. E ouve diretamente de Deus, eu não vou fazer literalmente aqui, para a gente ter pouco tempo, uma bênção a ele em relação à sua essência, à sua posteridade e a tudo aquilo que ele viria a fazer. E que ele seria a ponta de entrada do Estado messiânico no mundo. Aí já estou trabalhando com vocês em relação à essência desse processo. Ora, essa escada tem um significado absurdo, porque primeiro existe uma relação que parece estranha. Como é que os anjos sobem primeiro antes de descer? Porque teoricamente os anjos estão no céu e eles vão descer. Realmente eles descem. Mas anjos que sobem vêm de onde? É a primeira referência ao estado angélico potencial que nós todos temos e do qual nós todos fazemos parte, indissociável. E depois, quando ele ouve esta bênção e ela vem de lá, significa o trabalho natural que todas as pessoas devem fazer. Yaakov, por isso que eu baixei isso aqui. Isso aqui, para quem não conhece, é o esquema que se chama Etz Haim, a árvore das vidas. O plural aqui é muito significativo, porque admite, a priori, e isso é inquestionável, na Kabbalah também, a existência de muitas vidas sucessivas em diversas dimensões. E, portanto, não é Etz Hai, é Etz Haim, a árvore das vidas. Isso aqui é um diagrama que mostra a ligação dos planos superiores, aonde existe a consciência divina. Vocês viram o Otton falar, por isso que eu disse aqui, né, do Nasruddin, que temos que pisar na consciência. A consciência tem que estar também nos nossos pés, porque isto aqui é uma diagramação da estrutura da criação, se é possível, que vem desde planos infinitos, onde existe a consciência divina, até planos, acompanhem por favor a descida da bolinha vermelha, até planos que são concernentes à vida física, ao universo físico e a todo o estado de fisicalidade, ou mergulhados na matéria, que expressa esta consciência se expressando e mergulhando na matéria. O patriarca Yaakov, cada uma dessas, na visão cabalística, a Kabbalah não aceita a priori o Cristo na figura de Jesus, mas aceita o conceito de Cristo no sentido da essência divina estando em nós e usa para tal, porque cada uma dessas expressões daqui para baixo, daqui para cima não, aqui é um reino onde a consciência pura, onde está o pai e a mãe superiores, e onde está aquilo que está até acima do pai e da mãe, que é um conceito que não tem definição, mas daqui para baixo, os patriarcas são colocados como símbolos de cada uma dessas sfirot aqui,
ou emanações da divindade. Yaakov está aqui, ó, bem nesse centro, Tiferet, que é o ponto que se coliga a todas as outras. E ele está como um potencial divino, porque, olha só, eu falei para vocês que nós estamos aqui, a nossa consciência está aqui. Quando o Otton falou do Nasruddin que a consciência infinita tem que estar debaixo dos pés, é porque ela tem que estar aqui também, nos pés, tanto quanto ela está no alto da coroa da cabeça. Aqui representa o coração, onde nós estamos trabalhando para fazer realizar essa natureza divina em nós. E isto é representado por Yaakov, Jacó. Jacó é o símbolo do próprio Cristo, mesmo na religião cristã. Quando se fala, você vai ouvir um padre ou algum teólogo cristão falando, ele vai referenciar Jacó a Jesus. O único problema aí é que se acha que só Jesus é o Cristo. Nós já estamos entendendo aqui que o potencial crístico não se limita a ser nenhum. Portanto, nós também somos Cristo, Yaakov é o Cristo, e isto é um potencial a ser realizado. Ora, Yaakov é uma figura que ele ficava quieto na tenda dele. Esaú estava lá caçando, trabalhando, brigando e tal, e Yaakov ficava ali contemplando. Quando ele foi quem recebeu a bênção foi ele. Quando ele sai em direção, né, ao seu tio, ele vai ter esse sonho que eu descrevi para vocês. Recebe uma outra bênção direto da boca do Eterno. Ou seja, este triângulo superior aqui fala direto com o Cristo interno do Yaakov, o Cristo interno de todos nós. Quando ele sai desse sonho, ele erige um monumento que ele chama de Beit El, a casa de Deus, que no nosso símbolo significa que ele, Yaakov, e todos nós somos Beit El. Aqui está a presença do Eterno. Nós estamos aqui. O nosso estado de consciência não permite que a gente enxergue isto aqui. Mas quando nós ascendemos pelos processos internos de trabalho, por isso Yaakov era quieto, porque ele se entregava mais do que qualquer coisa à meditação, à oração, e fazia ali um cozinhado de lentilhas, né? O trabalho dele era um trabalho aparentemente muito simples, mas o irmão, quando chegou, que significa essa coisa que luta, isso tudo somos nós, tá? Todas essas figuras estão dentro de nós. Eu não falei isso, mas ressalto isso agora. O nosso ego está dividido, está fragmentado. Então o irmão, quando chegou, assim, eu quero chegar e tal, e o Jacó vai dizer, olha, eu troco a primogenitura pelo cozinhado, pelo prato de lentilhas, e o irmão topou na hora. Isso foi confirmado depois pela sua mãe, pela bênção, porque quando ele troca a primogenitura, quem recebe a bênção é o primogênito. Então, o processo de se coligar à bênção, que significa a presença de Deus em nós, e manifestar isto tudo como uma unidade, porque isso tudo aqui é um, tá? O fragmento é o nosso estado, e nós estamos fragmentados e mais do que isso, estamos caídos aqui. A nossa consciência está presa ao corpo físico, nós acreditamos que somos um corpo físico, nós temos a certeza absurda de que tudo está dentro do nosso corpo físico, e que nós temos um espírito. É o inverso. Nós somos um espírito. Somos espírito. E somos um espírito. Uma leve diferença. Ora, ele recebe a bênção e tem que fugir. E vai receber novamente a bênção no sonho. E aí ele chega num determinado poço. Aonde chegando na terra já do seu tio Labão, ou Lavan. E lá vai encontrar aquela mulher por quem ele se apaixona imediatamente, ela por ele, Raquel. Né? Tem até uma poesia de Camões, todo mundo já deve ter aprendido isso no colégio, né? 7 anos de pastor Jacó serviu. Hein, Otton? Quer falar pra gente ela aqui, não? a Labão, pai de Raquel, serrana, bela, mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia. E aí vai, e o pai recebe ele como sobrinho, né? Ele diz, olha, eu
como é que você faz? Eu quero trabalhar para vocês. Não, mas eu não vou te trabalhar de graça. Você tem que receber um pagamento. Ele disse, o meu pagamento é casar com a sua filha. E eu vou te servir por 7 anos para isso. Quando chega no final dos 7 anos, no primeiro momento ele não dá, e aí a poesia fala, né? Que Labão, em vez da filha Raquel, lhe deu Léa, ou Lia, embebeda Jacó, e ele casa com Lia, mas uma semana depois às vezes a pessoa, parece que ele espera muito tempo, ele fica obrigado a servir mais 7 anos. Mas o fato é assim, ele encontra a contraface dele, expressa em 2 figuras femininas, que vão lhe dar os 12, elas e as suas servas, vão lhe dar os seus 12 filhos, que vão compor as 12 tribos de Israel. Isso tudo é símbolo, hein? Olha o número 12, né? 12 signos, os ciclos de vida, os ciclos kármicos, porque Jacó é realmente a representação potencial desse Cristo. E ele vai se unir a Raquel, que está aqui, e a Lia, que vai estar aqui, não vai estar expressa exatamente aqui dentro, porque aqui também não se expressa nada. Malchut é expresso, aqui só tem o judaísmo nesse ponto, não é que ele seja machista, né? Porque a gente está Ima, a mãe está aqui, ó. A Biná é mãe aqui, e Malchut também é mãe, mas ao mesmo tempo é o rei Davi. Né? Então é uma coisa que tem uma mistura muito interessante para mostrar que no fundo não tem machismo. Mas quando ele vai até ali e encontra a sua parceira, ele passa por um processo muito duro nesta Parashá de Vayetze, em que ele vai primeiro esperar para casar com ela, depois que casa, ele vai sair, e aí já vamos mudar para outra, com as suas mulheres e todos os seus bens da casa do seu tio, para seguir o seu rumo de se tornar o patriarca. Então são 2 movimentos de saída. O que a gente interpreta aí? A saída do ego, das suas ilusões, e o entendimento que o verdadeiro trabalho nosso não é o trabalho de Esaú, é o trabalho de Jacó, é aquele trabalho de mergulho. Não é que a gente passe, eu sempre quando falo isso, não é que para vocês entenderem que ninguém deve fazer nada. É nós disciplinarmos o nosso processo, é sabermos aonde o nosso trabalho começa. O que Jacó fazia? Jacó cozinhava, mas ele ficava mais tempo na tenda, né, meditando. Esaú estava lá, na batalha, correndo, caçando, fazendo atos exteriores, com a sua consciência vinculada ao ego superficial. O ego de Jacó estava procurando a sua essência crística e estava querendo fazer com que o casamento com a Raquel tornasse isto aqui uno. O que ele faz então? Ele começa de onde tem que começar. A escada permite primeiro uma subida. Quando esta subida se dá, a descida dos anjos se faz uma e vem até aqui, e nós estamos salvos. Significa salvos no sentido de estamos vinculados a uma consciência que nós vamos chamar aqui a consciência do milagre. Porque a consciência do milagre é entendermos de onde a força criadora da vida vem. Então, a consciência do milagre, quando realizada, faz com que nós acreditemos antes do médico, eu sou médico, tá, gente? Antes do médico e na doença, aqui. Antes de trabalhar sem parar para o suprimento, aqui. Antes de qualquer coisa na nossa vida, aqui. É daqui que vem. Essa é a realidade. Se ela não estiver ligando e alimentando essa, eu posso ser Esaú a vida inteira, batalhar, a bênção não vem. Então, eu comecei aqui porque dezembro desse ano começa com esta Parashá. E saiu. Nós, ego, as estruturas fragmentadas do nosso ego, saímos da ilusão e vamos buscar trabalhos ou possibilidades na terra de alguém que é parente e vamos encontrar a nossa amada. Ou somos nós, Raquel, que vamos encontrar o nosso amado. Não importa a ordem. O fato é que este casamento se dando dentro de nós, já que tudo está dentro de nós, nos ligue aqui. Para isso que eu pedi para baixar essa ferramenta, vamos para o Evangelho.
No Evangelho não tem nada por acaso, como não tem nada por acaso em nenhuma escritura. E nós já estamos chegando a uma época que temos que analisar o Evangelho não pela sua, como todas as que fizemos isso agora aqui, né? Saímos da figura histórica de Jacó e fomos para os simbolismos que ele representa. Vamos fazer a mesma coisa com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não veio a esse mundo para fundar uma religião, não veio a esse mundo para dizer que era o único filho de Deus, não veio a esse mundo para se tornar preponderante sobre ninguém, ao contrário, leia-se bem o que está aqui e nós vamos ver que em nenhum momento ele fez nada disso, ao contrário, fez em todos os momentos o inverso, a mostrar o potencial que residia em todos nós. Quando a gente falar de Hanukkah, eu espero falar daqui a 2 semanas ou 1 semana, a gente vai ver que Jesus, na festa de Hanukkah, porque ele era judeu, vocês vão ver agora, eu até vou ver se eu consigo ler uns trechinhos aqui para ser mais literal possível, ele diz com toda a clareza, vós sois deuses. E aí que ele, é nessa hora, na festa de Hanukkah, que ele declara, no átrio do templo, para todos os escribas e sacerdotes que estavam ali pressionando ele, da mesma forma que os sacerdotes de todos os tempos são ego puro, como nós temos hoje, né, em qualquer religião. Naquele momento ele era pressionado por esses sacerdotes e ele, ao ser questionado dos milagres que fazia, das coisas que ele fazia, das obras que ele fazia, e ao dizer que essas obras eram de Deus, e as pessoas, então você está se achando Deus? Assim, eu não. Nas Escrituras está lá, no Salmo 81, vós sois deuses. Portanto, enfim, a gente vai falar depois. Mas, lá no início do Evangelho de João, Jesus vai a primeira vez da Galileia à Judeia. Primeira vez que ele desce em direção a Jerusalém. E já sente, ele começou a batizar, começou a fazer milagres, começou a ter mais discípulos do que o seu predecessor, João, evangelista. Isso começou a gerar intrigas e o que ele faz? Ele sai e volta a Galileia, já acompanhado de um número de discípulos, e para na região, naquela época conhecida como a Samária, ou a gente às vezes chama de Samaria, né? Mas o nome é Samária. Os samaritanos, não sei se vocês sabem disso, é uma dissidência original das 12 tribos judaicas, provavelmente ligados às tribos dos filhos de José, porque se posicionam numa determinada região aonde foi quando Jacó e Moisés delimitaram quem é que ficava com terra onde, foi dedicada aos filhos de José. E Jesus para descansar na Samária. Eu não falei para vocês, vou voltar ali na Paraxá, que Jacó vai encontrar Raquel, a sua amada, num determinado poço. E ali, ele com ela, ele abre, porque todo mundo trazia os rebanhos para se alimentarem ali, e Jacó vai fazer o movimento de destampar o poço para que Raquel dê de beber aos seus rebanhos, e os dois ali se conhecem, se apaixonam e seguem o processo. Esse processo se encontra neste poço, que é relatado no Antigo Testamento, e que é o poço que Jesus, quando chega na Samária, vai encontrar. Esse poço fica conhecido tradicionalmente como o Poço de Jacó, continua dando água desde o tempo que existiu Jacó, está lá até hoje, inclusive, né, o lugar onde é o poço. E Jesus para ali para descansar, e chega uma samaritana para tirar água do poço, como todo mundo fazia. Aí o Evangelho conta, é interessante porque, como a gente está falando de coisas que são históricas, mas que devem ser entendidas em níveis mais profundos que a história, fica sempre uma pergunta assim, tá bom, mas houve o fato histórico? Não houve? Olha como isso interessa pouco para nós. Nesse ponto aqui da Escritura, nessa passagem, está relatado absolutamente, literalmente o seguinte, ele fica sozinho porque os seus discípulos saem para comprar comida na cidade. E ele fica só. Chega a samaritana, vai ter uma conversa com ele, que a gente vai falar agora, e a própria passagem diz depois, ninguém sabe o que ele falou com ela ou o que ele deixou de falar, porque quando os discípulos chegam, encontram ele conversando com uma mulher estranha, samaritana, nós vamos entender aqui, voltar ao que são os samaritanos com os judeus, né, ou o restante das tribos de Israel, e acha aquilo estranhíssimo. Quer dizer, o que ele está falando com ela? Então ele sabe, falou o quê?
Então vejam como interessa pouco para nós a literalidade da história, mas sim o que é profundo que está ali dentro. Bom, voltemos à cena. Jesus senta para descansar, chega uma samaritana para tirar água do poço e ele fala, me dê um pouco d'água? E ela toma um susto. Como você, um judeu, está se referindo a mim pedindo água? Por que havia? Os samaritanos eram remanescentes de tribos de Israel que deixaram de aceitar tudo aquilo que vem depois da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o Pentateuco de Moisés. Mas depois vêm os livros sequentes. O Taná, todos os livros dos profetas, os Salmos. Tudo isto não era aceito. Ainda hoje, ainda existe um resquício de samaritanos em Israel que não aceitam. Eles têm a Torá e aquilo é só, para eles é só a Torá. E eles não aceitavam o Templo de Jerusalém. Acreditavam que Deus era, a presença divina se dava no Monte Gerizim, ou Garizim, se a gente olhar. Então, entre os samaritanos e os judeus não havia um conflito, tanto que Jesus usa depois a parábola do bom samaritano para explicar, olha, o sujeito que era o pior de todos foi o cara que ajudou quem estava caído. E a samaritana, quando ele diz a ela, me dá de beber, ela toma um susto, mas como você é judeu, me pergunta e me pede água. Ele fala, não, você me dá água, mas se você soubesse quem eu sou, você nem só não se assustaria, como você me pediria água, porque eu tenho outra água para dar, uma água viva. E essa água viva, quem bebe, jamais terá sede. Ela toma um susto, naquele primeiro momento de um judeu falando com ela, e assim, então, senhor, cadê essa água? Eu quero beber. Me dá ela, por favor, né? E começa a pedir quem é você, e assim, não, se você soubesse quem eu sou, quem é você? E começa uma conversa dos dois que se refere à vinda do Cristo. E a gente vai sair da superficialidade aqui, deixa eu ver se eu consigo ler trechos para vocês, ainda estamos em tempo bastante, porque esse é o fundamento desse nosso encontro de hoje, a falar de milagres. Eu fiz a marcação, vamos ver se ela sobreviveu. Acho que sim. Sim, sobreviveu. Aliás, tem uma bela figura aqui. Quem estiver atrás, tenha fé, né? Eu não sei se o pessoal da internet vai ver, mas aqui é a figura de Jesus no poço com a mulher samaritana. É uma figura, se não me engano, de Gustave Doré, que é um dos melhores ilustradores da Bíblia, ela aqui conversando com Jesus e o poço aqui, né? Bom, eu vou ler passagens aqui. Ele passou pela Samária, a mulher pediu, Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não sinta mais sede, nem precise vir aqui buscar mais água. Jesus lhe disse, vai chamar teu marido e volte aqui. E a mulher responde, eu não tenho marido. Jesus retruca de novo, respondeste bem, não tenho marido, porque de fato tiveste 5, e aquele que agora tens não é teu marido. Nisto disseste a verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram a Deus nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? E Jesus lhe disse, porque Jesus antes aqui fala, ela pergunta para ele, você me diz que tem uma água viva, como é que você é maior que o nosso pai Jacó? Né? Nosso pai Jacó, que nos deu o poço no qual ele bebeu junto com os filhos, os seus rebanhos e suas mulheres. E aí ele diz, quem bebe desta água que eu tenho, não tornará a ter sede. E é onde ela então pede a água. Eu pulei um pouquinho, mas volto aqui para que a gente entenda a sequência. Quando ela diz que é um profeta, ela fala, os nossos pais samaritanos adoram a Deus no Monte Gerizim, não em Jerusalém. E Jesus lhe disse, mulher, acredita em mim, vem a hora, essa é a beleza maior dessa passagem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha isso. E houve uma separação absoluta entre Jesus e a figura do judaísmo. Ele como judeu declara isso, porque tem um significado muito profundo nisso tudo aqui, tá? Então vamos lá. A salvação vem dos judeus. Aliás, no grego,
original não existe judeus, existe a palavra está no singular, vem do judeu. Eu vou explicar por que razão. Vou tentar explicar. Mas vem a hora, e essa hora já chegou, reparem bem, no presente, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade, assim como o Pai deseja. Porque o Eterno é espírito, e quem o adora deve adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse então a Jesus: eu sei que o Messias se chama o Cristo, está para vir. Quando vier, ele nos fará saber de todas as coisas. E Jesus diz: eu sou que falo contigo. Os discípulos chegam, ficam admirados, ninguém pergunta a ele o que estava falando com ela, ninguém perguntou. Aí a pergunta para a gente entender que a Escritura... Né? Como é que as pessoas sabem o que ele falou e puseram no Evangelho? É lógico que aquilo está ali para a gente entender que nós não estamos tratando de literalidade. Em nenhum momento disso que a gente falou, vamos esquecer no bom sentido a figura física de Jesus, vamos esquecer a figura da mulher e entender os símbolos que estão sendo falados aqui. Por que ele fala para ela? Estamos esquecendo a figura física de Jesus? Vamos entender que quem está falando ali é a nossa consciência. Jesus agora sai da figura humana e vai passar a ser o Cristo, a consciência crística que está ligada de modo indelével à consciência criadora dos universos, à consciência infinita, à consciência divina, e que vive em nós. Ele, quando chega a ela, faz o movimento de pedir primeiro água. É um movimento belíssimo, porque todos nós que estamos aqui, que somos seres com a consciência presa às armadilhas da ilusão do mundo físico e a outras estruturas, não vou tocar nelas agora, recebemos o tempo inteiro pedidos do Cristo ou da nossa consciência divina para que nós venhamos a dar-lhe água. O que quer dizer isso? A água que ela podia dar é a água que tirava de um poço que o Jacó encontrou a sua mulher Raquel e se uniu a ela. Ora, o que ele diz? Me dê o que você pode dar. O que nós podemos dar ao nosso Cristo interno? Que água é esta que ele nos pede todo o tempo e que depois ele vai estender esse significado? É a água da nossa meditação, é a água da nossa oração, é a água da nossa busca interna de encontro com ele, que a gente tem que tomar. Não tem nada que aconteça. Por isso a gente fala que essa visão da graça, ser Yaakov, não é significar ficar sem fazer nada e nos entregarmos a uma passividade absoluta. É fazermos o movimento com o que nós temos. Todos os fatos, os milagres que acontecem, mesmo os milagres que Jesus vai fazer depois, ele sempre se baseia ou na fé da pessoa, e ele sempre diz: a tua fé te curou, ou ele vai pegar e dizer quantos peixes e quantos pães existem. Ah, só tem 5 e 2, me dá o que tem. Replicando o profeta Eliseu, que quando vai na viúva para multiplicar o azeite e fazer com que ela tivesse abundância para pagar todas as suas dívidas, diz a ela: o que você tem em casa? Ela diz assim: eu tenho um copinho de azeite, me dá. O Cristo nos pede sempre algo, um copo de água, ou um pedaço, ou um balde, porque depois ele vai dizer: na verdade, se você quiser, eu te dou uma água a mais, mas o primeiro movimento dele foi: me dar um pouco de água. E ele passa a desenvolver uma conversa com ela, onde ela vai se assustando, onde ele vai entrar nessa visão de adoração a Deus em espírito e em verdade, mas antes dele chegar aí, ele diz: vai chamar o teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Ele fala: não tem, não, eu sei que você não tem. Na verdade, você teve 5, e o que você tem agora não é. Aí a gente pensa assim: pô, o cara foi até indiscreto. Deu logo uma direto para ela ver. Jesus pode até ter falado isso, mas qual é o significado desta história? O que é 5? 5 são os nossos, a humanidade. São os 5 sentidos. A mulher é a contrapartida feminina da alma. Nós estamos separados, mas todos nós somos criaturas criadas. No simbolismo do 6º dia da criação, o homem foi criado por Deus, macho e fêmea
assim foi. Antes de aparecerem Adão e Eva. Está lá no livro do Gênesis. Leiam o primeiro capítulo, 6º dia, e criou Deus o homem, macho e fêmea o criou, unidos. Essa separação é uma separação, nesse momento, existencial, mas não essencial. Já veio Jung até para falar que cada um de nós tem uma ânima, um ânimos, e que somos seres que temos dentro de nós tanto as duas polaridades, sendo que qualquer expressão que nós tenhamos. Ora, quando Jesus fala a ela, você teve 5 maridos e realmente não teve marido nenhum, ele está dizendo é o Cristo em nós, dizendo a figura da samaritana que se separou do judaísmo, porque eu vou explicar o que é judeu, nesse significado profundo, e ao se separar do judaísmo, não é a mulher mais, é o símbolo, casa com os sentidos, vive com os sentidos, e só neles tem fé, só neles acredita. E, portanto, não tem nenhuma noção de que água é esta água viva, que se ela der a água do poço, ele dará de volta uma água que jamais dará a ela sede novamente. Ora, ao falar isso para ela, ele acorda esta mulher. E ele aí passa a explicar, porque ela diz, vocês não falam conosco, porque ele assim, você tem razão, porque a salvação vem do judeu. O que é o judeu, no sentido mais profundo da sua significação? Jacó, voltamos ao nosso personagem, que aqui está, logo depois dessa passagem que a gente conta, em que ele vai viver lá com as suas mulheres, depois ele vai sair dali também, e vai ter uma luta. A Torá ela é confusa, a tradução não consegue dar conta, ela tem que ser lida no original, para se entender que a luta dele é com Deus, e ao mesmo tempo com um anjo, do seu irmão Esaú. E no final ele se reconcilia com seu irmão, as duas polaridades se unem. Mas essa luta com Deus, na hora que ele consegue abater esse anjo, né? E o dia está amanhecendo e ele fala, eu não te solto enquanto você não me abençoar. Esse anjo, que é a divindade, o abençoa e o chama de Israel. Aonde Jesus está falando, a salvação vem do judeu, porque Jacó depois vai ter os 12 filhos e Judá será a origem da tribo e de onde virá a linhagem, a ligação com Cristo. A palavra Israel contrário. Ra, estou sendo muito rápido, aqui é um Aleph, aqui é um Lamed. Israel. Como tudo se faz na Kabbalah, você vai analisar a palavra letra por letra. Existem várias formas de se ler e traduzir a palavra Israel. Uma delas se refere à luta. Jacó com o anjo. Mas existe uma interpretação, e essa é aquela que Jesus estava comentando, onde dizer, a salvação vem do judeu. Essas 3 letras, o Yud, aquela vírgulazinha, agora eu vou fazendo mais bonito, o Shin, que são aquela que tem 3 ramos, e o Resh, se eu puser vogais aqui, ela pode se ler da forma Yashar El. O que é Yashar El? Aquele que vai direto a Deus. Portanto, Israel, lido assim, e é o nome que é dado a Jacó, quando ele vira Israel, ele está sendo ligado direto a Deus, e ao fazer isto, é daí que vem a salvação. O judeu, olhado por esse ângulo, é o coração onde está estabelecida a capacidade em todo o homem, seja ele judeu de nascimento ou não, e por isso é que Jesus vai dizer a essa mulher, não mais o Jesus físico, não se esqueçam disso, mas a figura do Cristo que ali está falando a um outro, o Cristo em nós, esse ser divino que existe em nós, fala aos fragmentos nossos, nesse momento representado por aquela samaritana, que se separou do judeu, a dizer, a salvação vem do judeu. De que judeu?
do Yashar, o que vai direto a El. El é uma das denominações ou dos nomes a que se refere a Deus. Eu sempre falo aqui, se você ler a Bíblia no seu original hebraico, você não vai ler Deus, Senhor, como a gente reduz nas línguas ocidentais. Cada momento Deus é chamado de uma das suas denominações, dependendo da energia ou da expressão da divindade que está. Exemplo, quando se fala Adonai, está se falando de um Deus que se relaciona diretamente a tudo que passa no mundo físico. Quando se fala Elohim, que a Bíblia começa, e Deus disse, todo aquele Deus falou, e Deus é Elohim, inclusive uma palavra plural, é um Deus que está nesse nível, e muitas vezes aqui, é um Deus de justiça no sentido de juízo. Quando se fala em El, se fala no Deus que está ligado à misericórdia, ao amor. Portanto, todos, grandes parte dos anjos termina em El, Michael, Gabriel. É a forma de expressar a divindade pelo ângulo da misericórdia. E, portanto, Israel é aquele que vai direto a Deus na forma da misericórdia, expresso por Yaakov, e era aquilo que Jesus estava querendo dizer à samaritana. Não a samaritana mulher, mas a samaritana, expressão da nossa alma, que precisa estar ligada ao Cristo. E por que ela teve 5 maridos e não tinha nenhum? Porque os sentidos são portadores de ilusão. Quando nós nos ligamos aos sentidos, a gente passa a deixar de enxergar tudo isso que está aqui, que é de onde a coisa vem. E aí o que é milagre passa a ser milagre, porque só vai acontecer quando a gente rompe essa barreira aqui, num momento de desespero, num momento de oração, mas o estado de oração, o estado de meditação que nós somos convidados a entrar e a realizar, isso tudo é que as Escrituras nos mostram, primeiro nos fazem enxergarmos a nós mesmos como nós somos, e depois nos traz o potencial para que nós transformemos esse estado vinculado aos 5 maridos em um estado unificado. E aí ela sai, termina essa passagem com Jesus dizendo: não vai se adorar a Deus mais aqui ou ali, não é em Israel, não é no Monte Garizim, não é no Vaticano, não é no Centro Espírita, não é no lugar nenhum. É na consciência de cada um. É ali que nós vamos adorar ou aderir. Yaakov casa-se com Raquel, e esse casamento promove a união, e tudo isto passa a fluir como uma unidade. Essa aderência à divindade é a verdadeira justiça. Jesus diz a ela, com toda clareza, o Eterno é Espírito, e em Espírito, e portanto em verdade, deve ser adorado. Adorar em Espírito é nós sairmos das ilusões, tudo que o ego nos prega como ilusão, e se eu ficar desfilando aqui, a gente não para. Cada um de nós escolheu, desses 5 maridos, a gente escolheu algum, né? Melhor, ou que achou melhor do que o outro, e estamos vivendo nessa ilusão. E na hora que a gente chega nesse poço, é preciso que a gente dê de beber ao Cristo. Ele vai nos pedir essa água. Aliás, ele está pedindo essa água, sei lá, não sei nem como é que a gente conta o tempo, se nós somos seres que viemos da eternidade. Aonde nós caímos não interessa. Mas quando ele diz para ela, ele vai dizer isto: o tempo da salvação chegou, e chegou, ele repete isso, eu não li para vocês, mas se vocês forem ler, é agora. Esse agora não tem tempo, não tem espaço, não tem nada. Ele está absolutamente expresso, não num momento temporal ou espacial, mas num estado de consciência que, se nós formos Israel e Acharel, se formos a Deus diretamente, e pode-se ir a Deus por vários caminhos, né? Todas as manifestações espirituais estão aqui para nos permitir. Ora, a nossa afinidade vai nos levar especialmente, ou melhor, a uma ou a outra, a qualquer. Não importa se esse processo de ir direto, eu estou usando isso aqui, mas eu posso usar, por exemplo, esse signo de Sagitário fala disso. O que é a Sagita, ou a flecha? Como é que se representa Sagitário? Um centauro apontando uma flecha para o alto. Sagitário, portanto, é a flecha, é o arqueiro, é a Arjuna, é a visão direta do Zen.
jogada para o alto, é para lá que eu tenho que jogar. Você não vê Sagitário fazendo assim para baixo. Você vê ele apontando o arco para o alto, porque ele sabe que o nosso objetivo principal, dar água ao Cristo, significa que nós temos que trabalhar todos os dias os nossos estados, nos ligarmos à nossa essência, sairmos das nossas ilusões, vincularmos-nos ao Cristo, não à figura de um Cristo, ainda que a gente se respeite porque eles expressaram, Jesus expressou, Krishna expressou, Buda expressou, e a gente pode desfilar muitos outros Cristos e entendermos, sempre repetido aqui, a palavra de Santo Agostinho, quando proclamou no final da sua vida, e olha que ele passou por muita coisa, muita, de que não era necessário nós sermos cristãos, nem era isto pedido, mas sim sermos Cristos. Isso é literal, escrito por Agostinho de Hipona, um dos patriarcas da Igreja Cristã. E, portanto, se nós não formos Cristos, não importa que eu seja cristão ou qualquer outra coisa, eu continuarei iludido, casado com os meus 5 maridos. Com os 5 sentidos, achando que nós somos o corpo, vivendo apenas dentro dessa energia, que continuará sendo divina. Porque em nenhum momento nós estamos saindo da energia divina. Esta separação não é real. Eu apenas estou usando a energia divina de uma forma restrita, viciada, circunscrita, medrosa, doentia. Quando eu digo nós, somos nós mesmos, sem exceção. Nesta sala, com certeza, não há. No mundo há. O Otton citou aqui o guru. Tivemos aqui na semana passada, nessa sala, uma exceção. Né? Mas nós, nesse caso aqui, não somos exceção. Nós estamos usando esta energia divina em nós de uma forma completamente fora do seu propósito. O propósito é a flecha do Sagitário conectar aqui e daqui o processo vem, os anjos descem a escada, porque eu fui Israel. Eu fui verdadeiramente um judeu, como Jesus se refere à samaritana, a dizer, você tem razão, a salvação vem do judeu. Mas como é que vem? Não é indo para o Templo de Jerusalém, não é indo para o Monte Garizim, não é indo para o Vaticano, não é indo para lugar nenhum. É dentro. Por que Yaakov, voltando lá na Paraxá, erige um monumento? Hereges somos todos nós. E já achamos que muita gente apontamos como hereges o tempo inteiro. Né? Tomemos cuidado com isso. Erige um monumento com a pedra e diz, aqui é a casa do Senhor, Beit El. Esta pedra era a pedra que ele estava deitado antes, quando teve o sonho. Ele pega esta pedra, coloca outra e diz, esta, aonde o Senhor está pisando, será Beit El ou Betel, a casa do Senhor. A casa do Senhor, representada pela cabeça e pelo corpo inteiro, somos nós. Mas é preciso que nós sejamos Yaakov. É preciso que nós tenhamos estados libertadores dentro de nós. É preciso que a gente saia do ego. É um desafio diário, mas possível. Porque se o Cristo nos pede água, que eu posso ir lá no meu poço e tirar e dar a Ele, Ele nos devolve uma água inesgotável, de fonte infinita. E ao momento que isto ocorre, nós entramos naquilo que nós chamamos de milagre, mas que deixa de ser, porque passa a ser a recuperação do nosso estado natural, de onde, na verdade, nós nunca deixamos de estar. Apenas acreditamos, nesse exato momento, que estamos fora dele e vivemos essa realidade, porque como deuses, e a gente vai falar isso nesse mês, somos criadores, ainda que as nossas criações sejam estropiadas, nos tragam dor, sofrimento, karma, mas há sempre o agora da salvação, pronto a ativar todas as suas forças infinitas para nos curar. E curar no sentido amplo dessa palavra, amplo. E quando a gente vê a nossa pequenez, é preciso que a gente tenha a condição de acalmar
E para isso serve a oração, e para isso serve a meditação, para entrarmos profundamente aonde, e o símbolo está ali, naquele poço, para pegar água. E aí, a partir dali, basta um copo. Porque o resto vem. Adoração em espírito é isso. Entendimento do que seja espírito é isso. Que a gente consiga ter forças. E esse mês de dezembro é um mês especial. Porque ele nos dá a potência do milagre em toda a sua plenitude. É o mês onde o centauro atira a sua flecha para o alto. E, portanto, disponível a todos nós está o poder de ir direto à misericórdia de Deus representada pelo seu nome El, que não é Elohim, não é Adonai, não é Shaddai. Todos esses nomes são manifestações da divindade. Não é Ehyeh, mas El é o nome que nos conecta a todos eles em harmonia. É o nome da misericórdia. É o nome que Jesus mais utilizou quando falava de Deus. Bom, vamos... a gente tem 5 minutos para dar uma meditada. Bota isso na página, né? Essa imagem está na página da casa. Ótimo, para quem quiser vê-la, né? E herege, assim, a palavra herege, Oi. na origem mais profunda, quer dizer que é aquele que tem poder de escolha. É. Escolhe. Então, o herege são menores. Isso bom. O nome de Jacó é dado por Hashem. Israel, eu falei isso, não sei se você percebeu. Ele recebeu esse nome. Isso. Ele recebeu na hora depois da luta do anjo. É que eu falei isso, talvez você não tenha percebido, mas é bom lembrar, é bom ressaltar. Ele só recebe esse nome, como relembrou aqui, a gente falou, depois que ele luta com esse anjo. E na hora que ele luta com esse anjo é a própria divindade, é o próprio Cristo que está no seu irmão Esav. E no final ele diz, eu só me largo quando abençoo. Você vai a partir de hoje se chamar Israel. Né? E ele recebe esse nome. Se eu não fui claro, então vocês entendam que ele se transforma naquele momento, quando ele vence o anjo, recebe a bênção. E o anjo era o anjo do seu irmão. Era o Cristo que estava em Esaú. Né? Olha só a confusão. E por aí você vê como as traduções ficam penduradas num significado que a gente não consegue dar. Na hora que ele recebe a bênção, ele significa que ele e o seu irmão que nasceu na sua frente, mas era gêmeo, ele nasce agarrado no calcanhar dele, se transforma os dois numa unidade, porque logo em seguida os dois vão se abraçar, vão se recompor, vão se reunir, enfim, vão refazer o que era 2 em 1. E aí vai aparecer o Evangelho de Tomé, na década de 40 do século passado, para a palavra de Jesus nos referindo a todo o conhecimento espiritual que o precedeu, dizendo que aquele que pegar 2 e fizer 2 um só, esse me encontrará. Vamos apagar essa luz? A gente pode falar do Evangelho de Tomé nos referindo exatamente ao processo todo que simboliza o Natal, enfim. O Evangelho de Tomé foi um presente que nós recebemos. Revelado, como todo mundo sabe, na década de 40, 45, final da Segunda Guerra, muito simbólico. Vamos agora aproveitar a presença que jamais nos falta dos amigos espirituais que vêm aqui por amor, um amor incondicional, porque não condiciona a sua estada à nossa condição ainda limitada pelo nosso ego humano. Eles expressam a misericórdia, eles expressam esse poder. Respirar significa fazer movimentar as forças da vida. Não só o oxigênio que vem no ar físico para revitalizar as células nas suas reações químicas, mas a energia vital, invisível e incompreensível ainda para a ciência
Nossa ciência é tão orgulhosa e ao mesmo tempo tão atrasada ainda, por mais que pareça ter evoluído. Essa energia vital é o sustentáculo da vida, e quando nós paramos, nos aquietamos e respiramos. E muito mais em momentos como este, que estamos conectados uns aos outros e conectados à presença desses amigos, mais essa energia vital é potencializada na forma de luz, de poder curador. E o mais belo, mais podemos compartilhá-la, porque o fluxo da vida não existe se a mão esquerda e a mão direita não se fizerem unidas uma só. Então vamos respirar com o corpo físico se reconhecendo um participante da estrutura do nosso ser. Estrutura essa que se estende não só aos nossos corpos sutis, mas se estende também àqueles seres que estão a nós unidos e conectados por diversas razões. Pelos laços do amor ou pelos laços da redenção. Seres que precisamos aprender a perdoar, a amar. Que nesse momento os anjos, a partir dos anjos que fazemos subir, a partir do copo d'água que demos ou venhamos a dar ao Cristo em nós, os anjos que descendem do infinito, tragam as suas luzes, a sua força, a sua glória, colhida no trono do Altíssimo, para que o Eterno assente a sua presença em nós. Mergulhados no silêncio e na libertação. Que adorar o Pai em espírito e em verdade nos proporciona. O silêncio no qual fala a voz que jamais cessa. Mergulhados nesse silêncio, sentimos cada um de nós, ainda que por um instante, o potencial infinito da misericórdia. E a sua realização em nossas vidas e nas vidas daqueles a quem amamos. Nos libertando, nos curando, fazendo a nossa fé, sepultada pelas ilusões e pelo entulho gerado pelo nosso ego, ressurgir. Ao final da conversa com a samaritana, Jesus diz a ela: disseste bem, há a sementeira e a colheita, mas também está escrito: uns são os semeadores, outros os ceifeiros. Verdade profunda, porque ele continua: vós não haveis semeado, mas haveis de colher, de ceifar. Mistério profundo que nós transformamos nesse momento no movimento mais profundo da nossa alma. E que ele se estenda onde for possível pelas mãos desses amigos,
não só aos nossos amados, mas quiçá a humanidade inteira. Para que cada dia desse mês seja um passo de redenção, de luz e de salvação. Porque hoje será sempre o dia da salvação. Hoje, a cada hoje, esse dia se nos é apresentado. Que possamos realizar o trabalho em cada hoje, até que o hoje infinito se manifeste em toda a sua plenitude curadora. Em todo o seu poder, em todo o seu reino, em toda a sua glória. Amém.